Nesta noite, nós tínhamos programado a Roberta Fernandes para palestrar, no entanto, ela teve um imprevisto, e a Síria Pires, do SEAC, vai nos brindar com o tema Esforço e Exercício. Por favor. Boa noite a todos, queridos irmãos. Agradeço a oportunidade, o convite. Boas-vindas a todos vocês, queridos encarnados. Boas-vindas aos nossos irmãos desencarnados. Sejam muito bem-vindos. E agradeço em nome de todos nós, meus queridos, a espiritualidade desta casa de amor, essa casa de Deus, que está desde cedo aqui preparando o ambiente para atender a necessidade de cada um de nós. Agradeçamos, irmãos. E o tema que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão se intitula, meus queridos, Esforço e Exercício. Duas palavras muito parecidas, parece que uma não vive sem a outra, né? Exercício e esforço. Mas se nós buscarmos entender melhor o conceito de cada uma, fica mais fácil da gente distingui-las. Então, esforço nós temos como conceito a intensificação de forças físicas, intelectuais e morais para a realização de determinadas coisas, objetivos. É tudo aquilo, irmãos, que nós empregamos mais empenho, que nos causa dificuldade. Já o exercício é a prática em si. É o exercitar, é a atividade que se pratica para aperfeiçoar capacidades, habilidades, qualidades. Então, devemos entender, queridos, que o esforço é todo o emprego de forças para realizar alguma coisa, um objetivo. E o exercício é a ação propriamente dita, a prática. Quanto mais esforço, maiores as chances de termos êxito nos nossos objetivos. Menores esforços, menores as chances. Quanto maior o desafio, quanto maior o objetivo que tenhamos, mais esforço e mais exercício iremos ter de empregar. Agora, o que nos importa, meus queridos, é tentar entender na ótica do Espiritismo o que essas duas disposições do Espírito têm a ver, podem nos auxiliar e são fundamentais para a nossa reforma íntima e, consequentemente, para o nosso avanço moral, o nosso aprimoramento, o nosso progresso. Pois, como diz um espírito protetor no capítulo 11 do Evangelho, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Não viemos para a terra a passeio, mas para nos tornarmos cada vez melhores, meus irmãos, bons filhos, bons pais, bons irmãos, homens de bem. E, para tanto, nosso progresso só será alcançado com muito esforço e muito exercício. E a receita que iremos sugerir nessa exposição não é nada fácil, mas é muito simples. Esforço para controlar as nossas más inclinações, que nós poderíamos listar como os nossos is, intolerância, impaciência, inveja, injustiça, infâmia, ira, ignorância, irresponsabilidade, iniquidade. E esse controle das nossas imperfeições se dará, meus queridos, através do exercício das nossas virtudes. A empatia, a indulgência, a paciência, a compaixão, a tolerância, a mansidão, a afabilidade, a gentileza, o perdão, a fraternidade. E é no esforço diário, meus queridos, para controlar essas imperfeições, empregando as nossas virtudes, é que teremos êxito na nossa reforma íntima, nos tornando cada dia melhores. Porque se não nos esforçarmos para reagir melhor diante das adversidades, das contendas, não é? Das tempestades que surgem na nossa vida, se não buscarmos melhores escolhas, se não buscarmos o melhor hábito, a melhor atitude a tomar, não avançaremos moralmente e estacionaremos assim por um tempo perdido.
com o nosso mesmo modo de ser, o nosso temperamento muitas vezes difícil, os julgamentos antecipados que fazemos, os nossos preconceitos, os nossos sentimentos, paixões, vícios. E ao invés, meus queridos, de nós desperdiçarmos esse tempo sagrado desta encarnação, sabedores que espíritos no além fazem filas por essa oportunidade de estar aqui na carne, devemos nos esforçar para estarmos cada vez mais próximos dos ensinamentos do nosso Mestre. Para que sejamos, meus queridos, cada vez mais verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. Porque nem todo verdadeiro cristão é um verdadeiro espírita, mas todo verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. Como dizem, a nós no capítulo 12 do Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Esse é o nosso maior desafio. Controlar as nossas más tendências, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as duas chagas da humanidade causadoras dos nossos maiores sofrimentos. E para vencermos esses sentimentos, somos postos à prova, ao exercício das nossas virtudes a todo instante. Basta existir, basta estar encarnado, que as provas vão se dando sem que se perceba naturalmente. É um filho que exige cuidados especiais, um marido que é ciumento, um vizinho barulhento, uma irmã que não ajuda, um ente que desencarnou, um parente que nos trai, uma filha que não obedece, um chefe que assedia, um colega que conspira, um governo que corrompe, um motorista impaciente a me atormentar, um problema de saúde, uma falta de dinheiro, um amor não correspondido, enfim. São as provas a testar e a nos oportunizar o exercício das virtudes, fortalecendo-as ou despertando-as se ainda adormecidas em nossa consciência e coração. Porque as virtudes são divinas. Para que cumpramos as leis de Deus, precisamos exercê-las. Pois imaginem como praticar a lei de justiça, amor e caridade sem virtudes. Então, assim como dizem os espíritos que todas as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, lá também estão todas as virtudes. Assim como num estado de dormência, aguardando que nós as despertemos. Então, diante dos conflitos do cotidiano, reagimos conforme a nossa disposição. Com amor ou com rancor, com gentileza ou arrogância, com paciência ou destempero, com uma virtude ou com uma imperfeição. Conforme a nossa escolha, vivenciamos as consequências no futuro. Se reagimos a elas pelo viés das virtudes, bons frutos, mente e consciência tranquila, se reagimos pelas más inclinações, orgulho, egoísmo, maus frutos, dor na consciência, arrependimento e muitas vezes nos cobramos. Nossa, eu poderia ter sido mais compreensivo. Puxa, eu podia ter sido mais tolerante. Nossa, como eu fui injusto. E aos poucos, meus queridos, através desses erros e suas consequências, verdadeiras provas do cotidiano, vamos nos dando conta dos nossos equívocos, da nossa má conduta, e vamos sentindo o sabor educativo do arrependimento, nos esforçando assim para numa outra oportunidade semelhante agirmos melhor e sermos mais virtuosos. Por isso que nós entendemos que tudo concorre para o bem, até o mal, porque o que não é bênção é uma lição, é o eterno aprendizado do indivíduo. Pois a nossa evolução, meus queridos, ela é muito lenta, não dá saltos. Não conseguimos mudar o nosso modo de ser, ainda que não gostemos, de um dia para o outro. São em doses homeopáticas. Muitas vezes temos que passar 1, 2, 3
Quantas vezes pelo mesmo problema, até tomarmos uma atitude e dizermos para nós mesmos, nossa, eu não posso mais agir assim. Eu não posso mais ser desse jeito. Porque mudar nós mesmos não é nada fácil. Não basta nem aqueles que a gente mais ama dizer, você tem que mudar, você não pode ser mais assim. Por mais esforços que empregamos, na hora H, no calor da emoção, nos traímos. Muitas vezes a tentação de pecar é maior que as nossas mais nobres intenções. E dada a oportunidade da prova, onde temos a chance de agir melhor, de sermos mais justos, bons, somos vencidos pela nossa natureza imperfeita. Ainda. E com a cabeça quente revidamos, deixamos as virtudes de lado. E quando poderíamos ser ponderados, somos descompensados. Quando deveríamos ser indulgentes, somos intolerantes. Quando gostaríamos de ser compassivos, só conseguimos ser egoístas e orgulhosos. Ou até mesmo, e nesse caso ainda é pior, né? Às vezes com a mente fria e calculista, irmãos, quando deixamos de ser virtuosos para dar vazão aos nossos interesses pessoais, ou até mesmo por uma injustificável preguiça de mudar, então nós vamos criando subterfúgios para as nossas más atitudes, justificando as nossas reações. Ah, não, mas eu só estava me defendendo, o fulano me provocou, né? Ele merecia, né? Então, errar é humano. E vamos assim procrastinando a nossa reforma íntima para uma outra situação, quem sabe numa outra encarnação eu possa ser melhor. Não somos perfeitos, mas muitas vezes somos relapsos, meus irmãos. Como se, estando eu distante da perfeição, eu não preciso me preocupar com isso agora. Afinal, Deus não me compreende. Basta que eu me arrependa, que eu peça perdão, que Deus me desculpe. Deus não tem pressa. Realmente o que importa a Deus, meus queridos, não é o tempo. Se estamos longe ou perto de uma perfeição, ou o quanto ainda erramos. O que importa a Deus é o esforço que empregamos para controlar as nossas imperfeições, o esforço que empregamos para nos corrigir, buscar fazer diferente, fazer melhor. E ainda, meus queridos, que a evolução não dê saltos, ainda que não tenhamos pressa, que Deus tenha paciência, tolerância e que Jesus nos espere. São chegados os tempos em que o planeta precisa promover a regeneração de seus habitantes e que estes passarão por uma seleção natural, sendo cada indivíduo atraído para o mundo correspondente à sua natureza moral. Reencarnando na Terra aqueles que conseguem avançar junto com ela e sendo atraídos a outros mundos, como de provas e expiações, se vibrarem nessa frequência. Ou seja, meus queridos, se nós não nos movimentarmos agora, se não nos esforçarmos para a nossa reforma, dificilmente reencarnaremos no mundo da Terra, na Terra, que se encaminha para a sua regeneração. Então nós temos que decidir se seguiremos aqui, se iremos nos esforçar, se iremos empregar os nossos esforços para renunciar à nossa pequenez, aos nossos maus sentimentos, renunciar ao orgulho, conseguindo num dado momento respirar e relevar, e não reclamar e xingar. Esforço para pensar e tentar falar algo de útil, tentar compreender, ao invés de condenar e julgar. Esforço, muitas vezes, para silenciar e não simplesmente maldizer e insuflar a ira de alguém. Esses são os sacrifícios que agradam ao nosso Pai. A renúncia de nós mesmos,
das nossas vontades, e não a busca de uma perfeição aparente, frívola, temporária, condicionada muitas vezes às circunstâncias, visando somente ostentar algo que ainda não se tem, alguém que ainda não se é, ou para amealhar louros da admiração, mas que na verdade aquela boa conduta não se sustenta a longo prazo, bastando às vezes um pequeno gatilho, uma prova um pouquinho mais difícil, para que nós decaiamos nos maus hábitos novamente, sendo vencidos por nós mesmos. Porque se tem algo que nos atrapalha na reforma de nós mesmos, meus queridos, é a pretensão. Aquela de nos acharmos melhores do que de fato somos. Nossa reforma íntima, devemos entender que ela está sujeita à lei de causa e efeito. Quando, conforme as nossas escolhas, as nossas reações, nós vamos criando para nós automaticamente a necessidade das consequências. As boas escolhas nos trazem a felicidade como um estímulo. As más nos geram o sofrimento que educa. E somente com o tempo o aprendizado vai se solidificando. Se pretendemos conquistar nossa reforma em pouco tempo, em algumas experiências difíceis, esqueçamos. Não demos combustível à pretensão, pois, como dizem os antigos, nós temos que comer muito feijão com arroz. Porque não se trata, meus queridos, de mudar um mau hábito de ontem, um erro que se comete há anos, mas o de reformar um espírito velho, renitente, que vem reencarnando há séculos buscando o seu reajuste moral. Não é numa encarnação. E esta é a condição de todos nós. Vemos muitas histórias na literatura espírita onde os espíritos relatam suas experiências, suas vidas passadas, suas dores, seus enganos, seus arrependimentos pelas oportunidades perdidas, quando poderiam ter se esforçado um pouco mais para dominar os seus sentimentos vis, as suas paixões, o seu egoísmo. Como lembro na obra 15 séculos de uma trajetória, onde Caibar Schutel narra 17 encarnações do espírito Eustáquio, as suas experiências, as suas vivências, seus fracassos e as oportunidades de redenção. Mas o mais interessante que a gente traz dessa obra aqui para a exposição é que Caibar nos fala sobre 3 formas de reencarnação a que todos nós somos submetidos. Ele fala que nós podemos passar durante a eternidade por reencarnação-chave, reencarnação alternativa e reencarnação preparatória. Fazendo um resuminho para que a gente compreenda, as características de cada tipo de reencarnação, a gente pode entender que a reencarnação-chave é a mais difícil, porque ela está destinada aos maiores e mais importantes resgates que se tenha que enfrentar, para a reparação de nossas dívidas acumuladas no passado. Então nós sofremos uma trajetória de provas e expiações. Se triunfarmos, nós alcançamos elevada depuração espiritual. Se triunfarmos, Se fracassarmos, nós estagnamos no processo, no mesmo estágio evolutivo, até que surja nova oportunidade de avançarmos na senda do progresso. Depois, a reencarnação alternativa, esta constitui como que um apoio para o espírito até que ele consiga se desvincular da reencarnação-chave, pois esta, muitas vezes, se a criatura não teve êxito, ele não esquece facilmente. Então, o espírito reencarna bem distante daquele palco infeliz do seu fracasso, com novos grupos de espíritos, para que ele possa soerguer, e se preparar para a reencarnação preparatória. E é nessa que ele vai se abastecer, se fortalecer para poder encarar novamente uma reencarnação-chave. Então, segundo Caibar,
Nossas maiores provas e expiações se dão nas reencarnações-chave, destinadas aos maiores e mais importantes resgates que se tenha que enfrentar. Nós, meus queridos, nós não podemos saber, calcular, medir, imaginar qual seria a nossa reencarnação atual, né? Mas sejam qual for, elas existem para burilar a nossa moral, para lapidar o nosso caráter. Então nós podemos ver, meus queridos, através dessa fala de Caibar, reencarnação-chave, preparatória, muitos irmãos já nos trouxeram o entendimento do planejamento reencarnatório, e nós ficamos pensando, nossa, quanto cuidado, quanto planejamento, quanta configuração, o quanto a espiritualidade trabalha para que nós possamos seguir progredindo de uma reencarnação até outra. E conforme as nossas disposições, o nosso livre-arbítrio, é que vamos criando para nós a necessidade de lições nas existências futuras. E se vamos reparando as nossas faltas e as nossas dívidas, ou se vamos aproveitando essa existência carnal, isso depende de nós e do esforço que nós empregamos. Uma obra muito rica, recomendo a leitura, para olharmos para a nossa condição, nos perguntando: que tipo de encarnação estaria eu vivenciando agora? Curioso, né? Estou resgatando dívidas passadas? Estou em reajuste com aqueles a quem prejudiquei noutra existência? Estou sendo um bom pagador? Quais as oportunidades estão a bater na minha porta que podem me ajudar a exercitar essas virtudes adormecidas? Em quais situações hoje eu devo empregar mais esforços para não perder essa oportunidade de reformar-me ainda nessa existência? Quem são aqueles que me oportunizam o exercício das virtudes, que me motivam, que me obrigam a me esforçar cada vez mais para lutar contra mim mesmo e minhas imperfeições? Os meus queridos, os que me compreendem e me aceitam do jeito que eu sou, os que me facilitam a caminhada? Não. Para com estes, meus queridos, é muito fácil devolver tudo em dobro, a mesma tolerância, amor, paciência, lealdade, indulgência. Não preciso de muito esforço, aliás, de esforço algum, eu faço questão de retribuir tudo de bom que me dão. Agora, aqueles que mais me custam, que mais me desafiam, que mais exigem esforços para tolerar, respeitar, ouvir, perdoar, relevar, amar, são os que não me são queridos. Os meus oponentes, os meus desafetos, os meus inimigos, ou mesmo aqueles que eu amo, mas que eu não tolero, porque são muito difíceis de lidar, me contrariam, me desagradam, corro só de pensar que vou encontrar. É com estes que eu devo lembrar da fala do Mestre: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Esses, irmãos, são os espíritos endividados conosco. Eles é que são a minha oportunidade, o exercício das minhas virtudes, a minha renúncia às minhas vontades e às minhas paixões. E com a nossa maturidade, meus queridos, nós todos aqui, frequentadores de casa espírita, com o conhecimento que temos, sabedores que reencarnamos bem juntinho dos nossos maiores inimigos de outras vidas, para que em novas configurações sociais e familiares possamos aprender a nos perdoar, a nos amar. Cientes disso, meus queridos, pouco nos importa qual relação tivemos com estes no passado, o que devemos um ao outro. O que nos deve importar, meus queridos, é o quanto eu posso me empenhar e me esforçar
para desconstruir essas relações, essa animosidade, essas más impressões, esses desconfortos, e buscar o quanto mais, através destes que me são difíceis de conviver, exercitar as minhas qualidades. Coisa que ainda não conseguimos praticar e que em vidas passadas nós falhamos. Na verdade, meus irmãos, estes que são difíceis a nós, ao invés de olharmos e enxergarmos eles como inimigos, nós podemos enxergar eles como os anjos a nos libertar, a nos livrar do cárcere do nosso orgulho, do nosso mau hábito de julgar, da nossa falta de empatia, compaixão, paciência. Eles é que podem nos promover o progresso que tanto almejamos ter. Um filho teimoso é o nosso exercício à perseverança, um colega maldoso é o nosso exercício à indulgência, pois em alguns momentos nós também somos maldosos. Um vizinho barulhento é a oportunidade de praticar a paciência. Pois chegará dia que também eu precisarei da paciência dele. Um amigo traidor, meus queridos, é exercício à indulgência, que não é o mesmo que perdoar. A indulgência nos encaminha para o perdão, nos prepara o campo, o coração, a mente. É uma disposição para a compreensão e para relevar as faltas, compreender e sentir misericórdia. Piedade daquele que ainda se equivoca e retarda o seu próprio progresso. Ele é o mais prejudicado. Aí podemos pensar, mas como? Como que eu vou me relacionar com aqueles que me são contrários? Dos quais eu não tenho afinidade? Todos nós reunimos, meus queridos, defeitos e qualidades. Todos somos luz e somos treva. Todos temos o mal e o bem dentro de nós, e dependendo da situação ou da maturidade, nós somos muitas vezes melhores ou piores do que gostaríamos de ser. E certamente, se vasculharmos melhor, se revermos as nossas impressões, encontraremos neles, sim, algo em comum, sentimentos afins, qualidades nobres. Então, meus queridos, busquemos não nos afastarmos dos nossos oponentes, das pessoas que nos são difíceis pelas nossas diferenças, mas busquemos nos aproximar pelas nossas afinidades, construindo uma convivência no mínimo mais saudável, amistosa, respeitosa, para que, se não nessa encarnação, quem sabe na próxima, possamos nos reajustar e até nos amarmos. Se nos julgamos homens de bem, e nos julgamos, tenhamos essa disposição para a conciliação. Como nos orientam os espíritos no Evangelho, o homem de bem, o bom espírita, é benevolente com todo mundo e em todas as circunstâncias a caridade é seu guia. Não tem raiva, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas, pois sabe que será perdoado conforme tiver ele perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro, pois sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. Como disse o mestre, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não se compraz em buscar defeitos nos outros, mas estuda suas próprias imperfeições, trabalhando para combatê-las, concentrando seus esforços para poder dizer amanhã que há nele algo melhor que na véspera. Então, amados, eu vos convido a olharmos diferente para as pessoas que nos desafiam, não revidando, não respondendo da mesma forma, mas agindo de outra forma. E se ofendidos, ofereçamos a outra face, o outro lado. E ao invés do revide, da vingança, o silêncio, a paciência, a piedade, o bom humor. Não os evitemos, mas aprendamos a lidar de forma mais amigável com as pessoas que nos desafiam, que nos tiram do sério,
que nos exigem demais, pois elas é que são a nossa oportunidade de exercer o evangelho do nosso Mestre, que nos faz despertar o que temos de bom e assim nos possibilitando tornar filhos obedientes que se esforçam para respeitarem o nosso Pai. Nosso planeta, repetimos, meus queridos, está em transição. Os tempos são chegados, onde a humanidade toda, isso quer dizer cada um de nós, deve escolher que caminho trilhar. Se eu vou insistir nas minhas más inclinações ou se eu vou me esforçar para a reforma de mim mesmo. Concentremos, irmãos, nossos esforços para estabelecer a paz e a fraternidade entre nossos opositores, o que não conseguimos fazer em outras vidas, e por isso eles estão agora novamente a nos rodear, a nos provocar, a nos desafiar na atual existência. Criamos um lema para nos lembrarmos assim naqueles momentos difíceis, que pode nos auxiliar a nos conter, pensar esforço e exercício, autocontrole e prática das virtudes. Assim, meus queridos, estaremos mais preparados para lidar com os reveses do dia a dia e agindo melhor diante das dificuldades, as provas, respondendo às tentações com benevolência, estando nós assim, meus queridos, a cada desafio proposto e vencido, mais um passo adiante na nossa estrada evolutiva. Esforço para controlar a má conduta, exercício das virtudes adormecidas. E encerramos a nossa fala com algumas mensagens do Espírito Lancelin na obra Iniciação pelo médium João Nunes Maia. E ele diz assim: o homem do presente pode atingir alto grau de evolução espiritual quando na carne, dependendo, em grande parte, da sua boa vontade em se educar, em usar a teoria juntamente com a prática em todos os momentos da vida, entendendo que ninguém vence o perigo correndo dele. Busquemos a reconciliação com os nossos inimigos, seguindo a orientação do apóstolo Pedro nessa curta, porém luminosa frase: granjeai amigos, por serdes todos irmãos, herdeiros do Pai Celestial. Dá os primeiros passos, trabalhando com os pensamentos e com as mãos, ajudando os caídos, com a palavra de estímulo aos desaventurados, com o pão ao faminto, com as vestes aos que sentem frio e nudez, que a inspiração maior servirá de ti como instrumento para outros labores de maior alcance em zonas ou regiões nunca antes percebidas. Faze alguma coisa, meu filho, antes que se rompa o fio de prata, antes que chegue o dia da tua mudança para a pátria dos espíritos, livre da matéria grosseira. Aproveita as oportunidades que te foram dadas por Deus, de te engrandecer diante da eternidade, e cumpre os compromissos assumidos durante os preparativos para reencarnar na Terra. Pensa um pouco, companheiro da eternidade, e deixa cair as escamas que cegam teus olhos. Começa a trabalhar, mas a trabalhar dentro de ti em primeiro lugar, porque o maior campo de trabalho não está fora de nós. O maior inimigo a ser vencido é o conjunto de forças negativas geradas dentro de nós. Compenetra-te no que fazer da tua vida e faze o bem. Nunca percas a oportunidade de ajudar onde quer que seja. O sol, na sua missão de servir, sempre está aceso. Sejamos os homens de bem que o Evangelho nos convida, meus irmãos, nos esforçando para praticar a lei de justiça, amor e caridade, interrogando a nós mesmos diariamente sobre os nossos atos, nos perguntando se violamos ou não essa lei, se não fizemos o mal, se fizemos todo o bem que podíamos, ou se negligenciamos a uma oportunidade de ser útil, se tem alguém a queixar-se de nós, enfim.
se fizemos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E sejam quais forem as respostas que dermos à nossa consciência, lembremos do lema esforço e exercício, um passo de cada vez. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito obrigada.